Amém? Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a 28 nos diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvir, ou se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Senhor, é que aqui estamos, Senhor, nesta casa de oração, e viemos com um propósito de adorar o Senhor, de aprender na casa do Senhor, de ouvir, meu Deus, o teu dito. Nós sabemos, meu Pai, que sem ti nada somos. Também sabemos que através da palavra de Deus vem muitas outras coisas para a nossa vida, bênçãos sem medida, inclusive a cura das enfermidades, a solução dos problemas que são tantos, a harmonia familiar. Ó Deus de Israel, nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor está no meio do teu povo, no meio dos louvores, e onde estiver dois ou mais reunidos também em teu nome. Por isso confiamos em ti, Senhor. Somente no Senhor toma o primeiro lugar neste culto, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje uma pergunta. Podemos servir a dois senhores? Todos que leem a Bíblia já se deparou com essa parte. Inclusive, Jesus já respondendo. Podemos servir a dois senhores? Mas nós começamos hoje com essa leitura de Deuteronômio no capítulo 11, verso 26 a 28, porque o Senhor nos fala sobre a bênção e a maldição, né? A bênção e a maldição. Então uma pergunta está muito ligada à outra. Se pode servir a dois senhores, e também sobre bênção e maldição. Se puder servir a dois senhores, então tudo bem. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que o Senhor sempre Ele quis exclusividade, até porque Ele é único. E o seu louvor a outro, Ele não permite. Então nós já vemos a resposta aqui, né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então tereis bênçãos quando ouvirdes os mandamentos. Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos. Mas esse ouvir não é somente aquela questão do ouvido, é a questão do atender, é a questão do dar crédito, é a questão do viver os mandamentos do Senhor. Se viveres o que o Senhor ensina, então terás vida. Porém, se não obedecerdes ao Senhor, virá maldição. Todo o sentido da vida
está em regras, sejam elas naturais. A gente já nasce ali num determinado lugar, todos os acontecimentos são naturais, mas ali existem leis e regras. Existem as leis que regem os dias e a noite. Isso é natural para nós. A gente não questiona isso. Mas existe também a lei de Deus que determina dia de trabalho e dia de descanso. Embora muitas vezes a gente pense que nós é que fazemos o dia de trabalhar e o dia de descansar, é a gente que determina. Mas não, Deus determinou até isso para o homem. Hora para tudo, inclusive à noite para dormir. Existe o dia de os dias de trabalho e os dias de descanso, porque o homem precisa de descanso. O homem precisa de tempo para servir a Deus, para se dedicar a Deus. Mas nós vemos que o homem, Deus, ele tem um opositor. E esse opositor, ele usa até mesmo homens para serem contra Deus. E usam também sistema de governo para ser contra Deus. É por isso que se levantaram muitos reis e formaram ditaduras, e delas visivelmente contrárias ao povo de Deus. O Egito foi um. Depois de 400 anos da morte de José, que foi governador do Egito, ninguém mais se lembrava dele. O povo judeu tinha se multiplicado, e então Faraó implantou ali uma revolta contra aquele povo, fazendo-os escravos. Então ele foi contrário àquele povo. Babilônia foi outro reino que se levantou contra o povo de Deus. E assim muitos outros reinos se levantaram contra o povo de Deus. Sistema de governo. Homens se levantaram também contra Deus. Homens incrédulos falaram coisas perversas contra Deus e conseguiram até mesmo desviar muitos dos caminhos do Senhor. Já agora, nós vemos um homem muito conhecido que disse assim: a religião consiste em um mundo criado pela mente humana. Cidadão se chama Karl Marx, né? Ele simplesmente dizia que a religião é algo criado do imaginário. O homem, em suas fraquezas, ele cria para si um refúgio e confia nele. É mais ou menos aquilo que está escrito em Ezequiel, quando o Senhor diz que o homem, por não conhecer a Deus, ele vai ao bosque, corta uma árvore, uma parte dela ele faz fogo e se aquece, a outra ele faz lenha e cozinha e assa carne, come e enche o seu estômago, fica satisfeito, e a outra parte ele faz a figura de um homem e se prostra diante dela, dizendo: salva-me, tu és meu Deus. Então o homem, por não conhecer a Deus, ele faz isso. O homem, por não conhecer a Deus, ele diz que Deus é fruto da imaginação humana, do homem
em suas fraquezas, querendo refúgio. Então ele cria Deus, ele cria um Deus. Existem até aqueles que dizem que Deus, a morte de Deus, baseado nisso, diz que Deus morre, só existe enquanto o homem vive, porque é fruto da imaginação humana. Então, nessa mentalidade, já se levantaram reinos, dominaram, implantaram um sistema totalmente contra a palavra de Deus e oprimiram aqueles que queriam servir a Deus. Já agora, nesta época em que vivemos, quem não conhece, quem não ouviu falar ainda em Cuba, por exemplo, desde 69 ela foi proibida a distribuição da Bíblia Sagrada no país. Então eles não têm esse acesso que nós temos aqui. Agora, é claro que de 2015 para cá, eles começaram a ter uma abertura, mas muito pouquinho ainda, não se compara ao que nós temos aqui hoje. Então eles implantaram ali um sistema totalmente de incredulidade, onde a confiança estava no homem, e implantaram isso. Os cristãos, para viverem ali, são oprimidos. Não tem essa liberdade que nós temos aqui hoje. Então, glorifica a Deus por isso, né, irmão? Porque viver num sistema que impede a nossa fé, dedicarmos um culto de louvor a Deus, é muito triste. Não são todos que resistem. E a falta de conhecimento faz com que o homem se desvie da verdade e siga outros deuses, porque ele cria para si um Deus mesmo, um Deus que não pode dar vida. A China, por exemplo, é outro país onde crianças são interrogadas por seus professores para descobrir se na família tem alguma religião. Então os professores são instrumentos do governo para interrogar crianças e descobrir se a família tem alguma religião. E por causa disso a perseguição vem sobre as famílias, porque não podem servir a Deus. Coreia do Norte é um outro lugar, é um outro país, onde um cristão fiel e toda a sua família pode ser levado a interrogatório e à morte, porque não tem liberdade de servir a Deus. Agora, observem esses países, o fracasso desses países. Observem a deturpação, e como para que eles tenham domínio sobre tudo isso, é preciso eles implantarem um sistema de ditadura muito forte, onde chegam a matar muitas pessoas. Então, Deus tem inimigo. Existem os inimigos de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, ele nos dá a resposta que nós fizemos, da pergunta que fizemos no início. Mateus capítulo 6, verso 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não se pode realmente servir a dois senhores. É por isso que requer uma dedicação, uma decisão da nossa parte. Nós precisamos tomar uma decisão, se queremos seguir ao mundo ou queremos seguir a Deus.
É claro que nós não podemos sair deste mundo. Nós temos que viver neste mundo, mesmo oprimido, sufocados, mas vivemos aqui, como luz do mundo. Olha, Deus tem um opositor. Em Ezequiel, no capítulo 28, nos fala sobre ele. No verso 2, diz: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. É claro que ele nos mostra aqui, falando no rei de Tiro. É realmente essa a postura que um homem, que é um ditador, é claro, na sua incredulidade, ele impõe ao povo que não adore a Deus, que não sirva a Deus, mas ele gosta de ser adorado. Ele gosta de ser adorado. Vocês já observaram que o opositor de Deus, ele gosta de ser adorado? O inimigo de nossas almas, que é Satanás, ele gosta de ser adorado. Quando Deus fala isso aqui sobre o rei de Tiro, ele está mencionando agora aquele que caiu do céu, aquele que foi expulso do céu. No capítulo 28 de Ezequiel, verso 14, nos diz assim, ele está contando a mesma história. Começa ali falando sobre o rei de Tiro, e depois no verso 14 diz assim, tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. No monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas. Veja que ele agora direciona ao que estava lá em cima, habitando entre as pedras afogueadas. Onde ficam as pedras afogueadas, irmão? É o altar. É um lugar bem próximo do altar. Era onde ele estava. Nos céus existem hierarquias. Existem anjos, serafins, existem querubins, existem arcanjos, todos na sua devida função. Mas lá existia um lugar, e existia um querubim, que habitava ali entre as pedras afogueadas. E foi justamente esse que se levantou contra Deus. Foi esse que se levantou contra o Altíssimo. Se elevou o coração contra Deus. O próprio Senhor nos fala no verso 17, dizendo, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então ele foi expulso de lá. Ele se achou formoso, ele se exaltou, elevou o seu coração. Isso é exaltação, é egoísmo, é ganância. Veja como a ganância é perigosa.
A ganância é muito perigosa. O crente não pode ser ganancioso. O crente não pode ser mentiroso, trapaceiro, pois foi justamente isso que ele fez, o querubim. Ganancioso, se achou ali elevado, elevou-se a si mesmo e quis ser maior do que Deus. E por isso foi rejeitado, foi expulso, lançado na terra. É por isso que a terra sofre desse jeito, porque ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo faz isso, mas ele é um derrotado já. No mesmo capítulo 28, verso 19, ainda diz: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Veja o que ele perdeu. Veja o que ele perdeu por causa da ganância. Ele perdeu a eternidade. Ele perdeu o seu resplendor de glória na presença do Altíssimo, a sua habitação entre as pedras afogueadas. Ele perdeu. Hoje, se vemos incredulidade, mortes, se vemos drogados, doenças incuráveis, muitas vezes causadas pela ganância do próprio homem em seus laboratórios, no pretexto de criar remédios, terminam multiplicando as enfermidades e elas se tornando cada vez mais perigosas, e doenças incuráveis aparecendo. É claro que o que está rodeando a terra e passeando por ela, ele vive causando no homem a ganância, o engano. O irmão pode dizer: irmão, mas agora o culpado é somente o diabo, é o culpado de tudo? É. Agora, a Bíblia diz que ele atira os seus dardos inflamados na mente do homem, a ideia, e ele tenta manipular aquilo ali. É como a gestação, ele concebe e ali depois vai planejando até o momento em que ele dá a luz ao pecado. Agora, uma coisa é certa: o homem tem consciência do que está fazendo. É por isso que o Senhor diz: ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quer dizer, você tem condições de se desviar do mal. Você tem um livre-arbítrio. Você só entra nesse mundo horrível de transgressão se você quiser. Você pode ser atingido como soldado, um soldado no campo de batalha. Você pode ser ferido, mas você não morre se você estiver com Cristo. Você não morre. Aquele soldado que retornou da batalha ferido, ele volta com honras. É por isso que os seus problemas, os nossos problemas grandiosos, são considerados as feridas, as cicatrizes que devemos carregar em nossa vida, muitas vezes causadas por nossa própria decisão errada que tomamos, e aquilo veio causando feridas em nossa vida e ficaram as cicatrizes. Mas agora devemos continuar firmes, andando firmes, olhando para Jesus, porque o melhor de Deus está por vir. Ele não nos desampara. Sejam soldados, todos nós,
todos vocês têm cicatrizes, causadas por suas próprias decisões, ou pelo engano, pelo dardo inflamado do maligno. E você recebeu essa ferida, tem essa cicatriz, mas é tempo de olhar para Cristo, porque você não morreu, você está vivo, e nós temos Cristo conosco. Carreguemos as nossas cicatrizes, olhando para o alvo, porque o Senhor nos garante que somos mais do que vencedores. Com Cristo somos mais do que vencedores. Você quer ver como o inimigo arma cilada contra você? Armou cilada contra você, te feriu, talvez você tenha uma cicatriz muito forte, e só você e Deus sabe. Em Jó, no capítulo 1, nós vemos o exemplo de um homem, no capítulo 1, verso 10 e 11, mas o livro de Jó é um exemplo. Mas vamos ler aqui o que está escrito, né? Veja só: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Aí diz o verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti na sua face. Ora, o servo de Deus, ele vive bem. No caso de Jó, ele tinha riquezas, ele era um homem próspero, o que ele fazia dava certo. Mas o inimigo, que anda em derredor da terra, passeando por ela, vendo os filhos de Deus louvando a Deus, também foi lá e disse, e o Senhor mostrou a ele: ó, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele questionou: também tu cercaste de bens a ele, toda a sua casa, toda a sua família. Ele é próspero, ele foi abençoado, ele tem muito gado, tem muitas riquezas. Agora estende a tua mão, veja o que o inimigo diz: toca no que ele tem, em tudo quanto ele tem, e verás como ele blasfema contra ti. Será que quando perdemos o que possuímos, não blasfemamos do nosso Deus? Jó não blasfemou. Mas não ficou só nisso não. Ele perdeu tudo que possuía. Deus permitiu que ele perdesse tudo, todos os bens que possuía. E então, vendo o inimigo, que ele não blasfemava, veja no capítulo 2, verso 5. Bom, pele por pele, ele tem saúde, tudo quanto o homem tem, ele dá por sua vida. Ora, se você tem riquezas, você adoece, você gasta tudo. Enquanto, veja a alegação dele: tudo bem, ele perdeu tudo, mas ele tem saúde. Toca na vida dele, toca na saúde dele. O verso 5 diz: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. Então o Senhor permitiu que ele fosse tocado ali na sua carne.
foram grandes as feridas. As feridas estavam dolorosas. Ele já não podia mais viver com a sua esposa. Ele não podia mais viver ali no meio dos seus amigos, porque as feridas eram grandiosas, e ele foi para o se coçar com cacos de telha, foi para a cinza se coçar. Agora, ainda tem mais um aqui. A sua esposa não continuou lhe dando apoio, não. A sua esposa também foi usada. No verso 9 do capítulo 2, ela diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Veja que ajuda aquela mulher estava dando a Jó. Quer dizer, ele continuou fiel com Deus, sem blasfemar, mesmo lá nas cinzas, se coçando, cheio de feridas. Ninguém queria estar perto dele. E a mulher agora deixou de apoiá-lo, disse assim: olha, tu ainda continua fiel a esse Deus que permite que tu fique desse jeito? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aquela mulher ficou incrédula. É esse o perigo que o homem corre enquanto vive neste mundo, com os problemas que tem em sua vida. Vir a incredulidade por causa dos problemas, por causa das coisas que dão erradas. Mas eu digo ao meu irmão, à minha irmã: não desanimes, não desanimes, porque Deus proverá, Deus te concederá a vitória, o que você precisa. Agora entenda uma coisa, meu irmão: Deus não permitirá um problema tão maior do que o que você possa suportar. Ele não deixa um problema ser tão grande na sua vida, não. Ele sabe a sua capacidade. A Jó ele permitiu, porque ele sabia a capacidade de Jó. Mas a Pedro ele não permitiu, porque sabia a capacidade de Pedro naquele momento. Lucas, no capítulo 22, verso 31, nos diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como a trigo. Verso 32: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora faz o seguinte, olha, eu não permiti que isso acontecesse contigo, para que você não perecesse, a tua fé não desfalecesse. Você não ia suportar, mas vai e testifica isso aos teus irmãos. Olha, nós, vamos supor, somos fraquinhos, nós não suportamos tribulações, mas vamos agora testificar isso aos nossos irmãos. É bem verdade que as tribulações pesam em minha vida, na sua vida, em nossas vidas, mas vamos testificar o livramento de Deus em nossas vidas, em nosso coração, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, em Mateus no capítulo 24, verso 9, ele diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então são coisas que estão propensas a acontecer em nossa vida por causa da palavra de Deus. Aí eu pergunto: podemos servir a dois senhores? Ou temos que tomar uma decisão agora?
Podemos cochear entre dois pensamentos? Ou temos que tomar uma decisão agora? Vestir realmente a camisa e dizer: eis-me aqui, Senhor. Enquanto me acho incapacitado, vou lançando as redes, apanhando peixes para o Senhor. Pode haver críticas, podem dizer que não tenho capacidade, mas eu vou lançando as redes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sinto graça e poder quando canto ao Senhor. Não esqueço o amor que me deu lá na cruz. Sua paz eu já tenho, feliz eu já sou. Através do seu sangue a minha alma salvou. A oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.